uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações. São Carlos, Santa Catarina. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quarta-feira, né? Olha, para muitos, cara de segunda, né? Pelo menos nos municípios que ontem foi feriado do colono e motorista, e aqui digo São Carlos, Cunhataí, Águas de Chapecó, Palmitos, municípios que tiveram a parada pela categoria do colono e também dos nossos motoristas ontem, né? Que são todos os dias também, né? Mas hoje, com cara de segunda-feira para muitos, a quarta-feira começa nublada aqui em São Carlos, tempo encoberto. A mudança já estava prevista de acordo com a meteorologia, até porque nós temos a proximidade de vinda de frente fria, com baixa intensidade, mas que ocasiona a mudança no tempo, principalmente a partir da tarde de hoje, quando poderemos ter pancadas de chuvas de forma isolada e até temporais, mas tudo de forma isolada com baixa intensidade. Inclusive o ciclone que deve se formar no Rio Grande do Sul, na parte sul do estado, mas que pode trazer também ventos e também alguns transtornos para alguns municípios. Na madrugada agora a gente acompanhava aí os nossos colegas da imprensa gaúcha mencionando chuva em alguns municípios da metade sul do Rio Grande do Sul e até na capital Porto Alegre. 7h35, quadro entrevista tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, para a Sicredi Conexão e a doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Aliás, a Farmácia do Juarez tem 40 anos, 4 décadas com atendimento para a sua família, medicamentos, perfumaria, suplementos e genéricos. Tem também o programa da Farmácia Popular em que 90% dos medicamentos são gratuitos. Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez, bem no centro. Sicredi Conexão, Sicredi que fica com atendimento agora também com ponto lá em Cunhataí, mas com mais de 15 anos a sua agência aqui no centro em São Carlos. Aliás, amanhã no quadro entrevista nós teremos a participação dos gerentes de Águas de Chapecó e também de São Carlos, falando sobre novidades da cooperativa de crédito, ou seja, o nosso parceiro Sicredi Conexão. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre, fica atendimento na rua 9 de julho, o telefone para agendamento 999-350682. Até deixa eu trazer aqui o que nos traz a doutora Bruna Vanzella em relação ao seu atendimento em Planalto Alegre, mas que vale também para Caxambu do Sul e região. Conforme nos informa por aqui, o atendimento para a clínico ambulatorial e domiciliar em Planalto Alegre e região. Realiza também pequenos procedimentos como retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações e entre outros procedimentos. Eu falo Rua 9 de Julho, é no centro em Planalto Alegre. Eu estou falando para Bruna Vanzella, médica clínica geral. Lembrando, faça um agendamento, 999-350682. São 7h36, quadro Entrevista está no ar na sua manhã e aqui estou com o nosso convidado, o qual anunciamos ontem e hoje na madrugada, que é o vice-prefeito de São Carlos, o Fernando Signori, está aqui conosco para conversar sobre algumas ações, trabalhos e também sobre novidades. E aqui eu pautei, inclusive, gestão, trabalhos, coligação e demais ações da gestão aqui em São Carlos. Vice-prefeito Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos que nos ouvem na manhã de hoje. É uma grata satisfação estar aqui novamente para a gente trazer informações para a nossa população que já está aí indo para os seus trabalhos, já está trabalhando, né? Que é uma população muito pujante. Então a gente fica feliz em estar aqui para trazer ao conhecimento de todos ações e decisões que a gente toma não só como vice-prefeito, mas também como presidente do partido PL do município de São Carlos. Muito bem, tá certo. Olha aqui, ó, presidente do PL também, que é o partido aqui do governo do estado, né, minha gente, que a gente já vai pautar também as estratégias de gestão. Bem, trabalho sempre tem, né, vice-prefeito? Isso da ordem pública é assim mesmo, né? A demanda, Elvis, ela é grande, né? Referente a todas as secretarias, né? A gente que acompanha aí de um modo geral o andamento dos trabalhos. Eu continuo tendo o meu trabalho profissional, né? Então, lá toda semana eu me ausento um dia e meio. Eu estou fora de São Carlos trabalhando, mas não deixo de estar conectado, né? Através das redes sociais, telefone, WhatsApp, a gente sempre está auxiliando
e atendendo a nossa população. E vai ser dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, porque fomos eleitos pelo povo, então temos que exercer a função e atender a todos na medida do possível. Através das redes sociais, vice-prefeito, pegando um gancho aqui, você demonstra muitos trabalhos na área rural com as estradas, né? Como é que está isso lá? Um dos departamentos que eu mais me encontro, assim, por ter vindo do meio rural, né? E saber da demanda que existe, né? E saber da representatividade que hoje o produtor rural tem em nosso município, em toda a região, né? Então, a gente se preocupa muito com a questão de estradas, acessos, para tentar atender e não atrapalhar, né? A gente está ali para ajudar o produtor, para incentivar. Eu acredito até que deveria ter muitas outras formas de incentivos, né? Mas dentro do que é possível a gente está atendendo. E acompanho, hoje estamos com o secretário Jonei, né? Que Exato. Deu uma reviravolta aí. Deu um up, como diz, deu né? um up, tá fazendo um trabalho diferenciado, né? Então a gente acompanha ele e é grato ver que o produtor manda mensagem agradecendo, o produtor está satisfeito com o trabalho. Eu sempre brinco com o Jonei porque teve 2, 3 situações aí que veio um volume grande de chuvas, então quando ele estava terminando os trabalhos teve que reiniciar tudo de novo, mas ele com toda a nossa equipe do DMR e do ZU estão suprindo essa demanda e acredito, Elvis, que seja notório, né, que isso realmente foi um diferencial que hoje teve na administração, essa contratação do secretário Jonei, que está de parabéns junto com a equipe, está fazendo um trabalho que até aliviou para nós, né? Exato. Né? Porque era... A carga, pressão, cobrança vai... Exato. Grande, né? Hoje a gente já está tranquilo, né? Até porque ele faz bastante com tão pouco, né? Porque não é uma pasta que tem um orçamento definido, né? É sempre... O orçamento é limitado, né? Os maquinários são os mesmos, claro que teve concurso público, teve a contratação de operador, motorista, isso também deu uma ajuda, supriu uma demanda que tinha, né? Mas os equipamentos são os mesmos, né? A gente nota que equipamentos não estão dando tanto problema como vinham dando, né? Então a gente vê que ele tem conhecimento nisso também, né? Uma revisão feita com antecedência, um problema que pego desde o início e resolvido, então isso lá na frente não está dando todo aquele gasto que a gente tinha com manutenção, né? E paradas, máquinas, né? Parada por causa das máquinas aí, né, minha gente? 7h41, o vice-prefeito que é presidente do PL, o partido aqui no município, já a gente vai abordar, mas eu quero ir para o governo do estado, vice-prefeito Fernando, até porque a gente menciona, a gente comenta, a gente escreve e a gente fala das nossas rodovias. E o que o governo Jorginho Melo está fazendo? Atualiza nós para como é que está esse parâmetro em relação às estratégias do governo do estado, que assumiu recentemente, inclusive fez um ato de avaliação dos 6 meses e pontuou rodovias, inclusive com anúncios, logicamente. Mas a nossa 283 tem as craterinhas aqui, né? Exato, é uma preocupação que a gente tem enquanto partido e é cobrado muito, né? Referente a isso. O governador, ele passou em todas as regionais do estado, né? Conversou com todos os prefeitos. E de 1 a 1, inclusive. Isso, de 1 a 1, de 20 minutos a meia hora, ouviu as demandas, trouxe a conhecimento qual seria a forma dele trabalhar, né? E muitos contratos tiveram que ser revistos, né, Elvis? E aqui, a 283 em específico, ele já era um contrato que vinha se arrastando desde agosto do ano passado, né? Onde que a Planaterra, a empresa que era já a segunda colocada no processo licitatório, tinha assumido e estava fazendo um bom trabalho, a gente estava feliz com o trabalho que vinha sendo executado, né? Estávamos vendo os trabalhos ali, né? A diferença e o andamento do projeto, mas parou no pior estágio possível. Então, o que aconteceu? Toda aquela situação de pandemia, aumentos, enfim, e a empresa, a gente entende do lado dela, precisava reaver valores, enfim, né? Mas como tem uma legislação que tem que ser cumprida,
o governo do estado poderia dar até 25% de aditivo, enfim, na obra, e isso, perante a empresa, ela reavaliou que não teria condições de tocar a obra. Tentou-se juridicamente, o Tribunal de Contas se envolveu, enfim, não teve um acerto. Teve um período que a Planatera dizia que iria continuar a obra, né? Mas de fato não acontecia, e chegou um ponto que foi rescindido o contrato, e agora está todo o trâmite de nova licitação, né? Que tem os prazos para uma nova empresa vir participar do processo licitatório e ser a vitoriosa para tocar essa obra. Então, a gente precisa pedir um pouco de calma à população, a todos que trafegam aqui. A gente já sabe que está indo para o 8º mês de governo, mas infelizmente é moroso essa situação. A gente vê aqui em nosso município a situação do trecho da Rua do Comércio também, né? Que está até hoje aí e foi para licitação. Empresa não participaram, então vai ter que ser revisto toda essa situação de novo. Está complicado de conseguir fazer com que as licitações aconteçam, né, Elvis? Pelo aumento, eu diria assim que é a estabilidade do mercado, né? Então as próprias empresas estão com essa preocupação de participar de um processo licitatório. A legislação está bem emperrada, né? Nesse sentido, bastante burocrática e acaba dificultando. Mas vamos aguardar, então. O momento agora é de licitação, é isso? Então, isso, está nova empresa, né? Está fazendo todo o trâmite de documentação, enfim. Para uma licitação já é 30 dias, isso. Né? Daí depois tem o prazo para recursos e Mas tal, a gente está em contato, assim, diretamente com o pessoal de São Miguel, né? De Infra. E sempre que tem situações, a gente está pedindo para que eles dêem uma atenção especial para São Carlos, nossa região aí. Então, a gente critica até os tapa-buracos, porque a gente acha que é bem paliativo, né? Mas ajuda, né? Evita uma quebra de roda, alguma coisa, uma que outra a gente evita, mas está complicada a chuva aqui nesse trecho. E a outra é a 160 também, né, vice-prefeito? Que também é uma ação importante. As duas tinham projeto, uma já em execução e a 160 também tem projeto, inclusive de concreto ali, inclusive o projeto inicial. Não sei se vai se manter, mas de qualquer forma precisa de melhorias também. A 160 até foi apresentado no outro governo para nós, município, né? É um projeto assim que apresentando de brilhar os olhos, né? Desculpa a expressão, mas era um projeto assim que a gente só via situações dessa com concreto no Paraná, em outros estados, também, né? Tinha exemplos já, né? Mas o problema é o custo. Até nós, municípios, estudamos situações para fazer em locais que sempre está dando problema e fazer de concreto, mas é um custo elevado. Então, não sei se o governo do estado vai fazer de concreto, mas ele fez um diagnóstico de todas as SCs do estado, então estão trabalhando. Eu digo que o Jorginho, o governador, ele é um cara certo, correto e vai cuidar do dinheiro público. Então, pode demorar um pouco agora para estar acontecendo, porque ele quer ter certeza do que ele vai fazer, vai dar resultado. Então é dessa forma que ele trabalha e foi isso que ele pediu para as equipes dele, né? E aí ele demonstra ter essa serenidade aí. Vou concordar aqui com o vice-prefeito. Mas, claro, queremos uma pressinha a mais. Queremos, também, né? Estamos cobrando. É que o vice-prefeito ele é bem próximo, até porque o Luiz, né, ele é bem próximo ao governo lá e tem o caminho direto com o governador Jorginho, que esteve aqui em São Carlos, inclusive, quando senador ainda aqui nas terras são carlenses. 7h46, estamos ouvindo o vice-prefeito de São Carlos, Fernando Signori, presidente também do seu partido, PL. Mas ele me trouxe uma informação que já era boato aqui, vice-prefeito, e agora você vai explicar que é esta quebra em relação à coligação aqui do seu partido com a atual gestão. Explica para nós aí, porque a hora é agora. Certo, Elvis. A gente já vinha há um bom período tentando reaver essa situação, tentando conversar. Remediar, como diz. Remediar, é tipo casamento, né? Quando Exato. não dá certo, você vai tentando, mas... Não é o caso da confiança que tem na relação amorosa, mas é mais ou menos desse sentido. Exato. Né? Brincadeiras à parte. Mas nós... não é nada contra partido político, Elvis. É uma questão mais pessoal da forma que está sendo conduzidos os trabalhos, da forma que
que a gente está podendo atuar junto à administração nas decisões e tomadas de decisões de obras, de projetos, nomeações. Nomeações, da forma em que está sendo tratado do dinheiro público, né? Tendo secretarias hoje que gastam um gasto de 30% a mais do orçamento, as outras secretarias ficam com baixo fluxo de caixa para conseguir tocar os trabalhos. Então era uma coisa que a gente vinha também argumentando e trabalhando nesse sentido para reaver. Mas pessoalmente, assim, com o prefeito, né? A gente tentou, conversou, enfim, não conseguimos chegar a um denominador comum. E isso também veio, a gente agora há pouco estava falando do governo do estado, então Exato. Foi algo que o governo do estado também sentiu em algumas atitudes do nosso chefe do executivo. Então a gente tem um partido a seguir, um partido hoje que tem uma representação muito grande, né? E chegamos à conclusão de que a gente fazia esse rompimento, né, dessa coligação. A gente não vai estar trabalhando contra, vai estar atrapalhando. A gente só não aceita da forma de algumas situações, de algumas decisões. Muita coisa boa foi feita. É um aprendizado muito grande que a gente teve. Tem que também reconhecer como vice-prefeito, que o prefeito deu a oportunidade de eu assumir nos 3 anos já que se passaram. Então também sou grato a isso, né? Mas agora é uma nova situação que surge, né? Coligações lá em 2020 foram formadas, né? E após o pleito eleitoral se mantém ou não se mantém as coligações. Então não é nada que a gente precisa ir tá aí fazendo alguma nota, alguma situação, até porque a gente procurou entender mais, né, antes de tomar a decisão. Mas o comunicado para a população, a mensagem que eu quero deixar para a população de que hoje a gente então não faz mais parte da atual coligação do governo. E se torna oposição automaticamente, Fernando? É isso? Na verdade, a gente vai se tornar um partido que vai trabalhar para o município de São Carlos, que eu acredito que teria que ser, né? A gente não vai atrapalhar, mas também não vai fechar os olhos para as coisas que a gente acredita que não estejam corretas, né? O vice-prefeito até pediu para mim não apertar ele aqui, né, nesse caso, porque é um assunto delicado, né, vice-prefeito, mas é bem público isso, até porque os boatos já estão nas redes sociais, mas o fato é que fica voltado ao prefeito Rudy Sander, no caso, né, voltado a ele na relação com pessoa também, né, nesse sentido e também de atitude, seria isso, né? Isso, a gente... Não é propriamente ao partido do prefeito hoje. Não, como eu disse, né, muito pelo contrário, a gente não está criando aqui uma briga partidária, né? É algo pessoal que a gente notou, até por questão da representatividade. Hoje estamos vice-prefeitos, mas não temos uma secretaria que seja, né, do vice-prefeito, que o vice-prefeito ou que o partido possa sentar e ajudar a tomar decisões, né? Muito pelo contrário, isso não acontece. Então a gente também tem que procurar entender o porquê disso e a gente não chegou numa conclusão. E por isso que a gente está tomando essa decisão, mas nada contra partidos, né? Uma coisa que eu acho que dificilmente ou quase nula de acontecer por exemplo, partidos de esquerda e direita estarem fazendo uma chapa para a próxima porque aqui eleição, né? Aqui fora os agentes políticos já estão lá dentro, né? Mas aqui de fora a gente vê os dois hoje estão na polarização, vamos dizer assim, está no governo municipal hoje, né? A gente sempre teve essa questão, essa pergunta. O PL de um lado, o Partido dos Trabalhadores do outro, mas no mesmo caminho, aqui no mesmo barco, né? Essa é a grande incógnita. Mas com a saída do seu partido do governo, isso já abre e tira muitas dúvidas já por si só, né? Então, e nós estamos num ano pré-eleitoral. O ano que vem nós já temos eleições. A partir de abril, março, nós já vamos ter o calendário eleitoral sendo executado e muitos gestores já vão estar se afastando com alguma intenção lá para o mês de outubro do ano que vem, né? Nesse sentido, logicamente que já há articulações, vice-prefeito, isso a gente já sabe que já vai ter essas especulações, né?
partidos que hoje não estão, partidos que hoje estão de oposição. Mas o fato aqui que o Fernando está anunciando é o desligamento do seu partido da coligação que hoje envolve o Partido Progressista, o Partido dos Trabalhadores, não me lembro se o PSD, né? PSDB, eu já não sei, também tem essa dúvida. Em partes, né? Em função aí da própria quebra com o vereador José Neumar Maia, que se diz independente e que teria feito sua campanha daquela forma e que teve o desentendimento dentro do seu partido com quem concorreu a prefeito na última eleição e que era vice anterior a você do prefeito Rude, que era o Kelly Jongo, né? Então temos um quebra aí de coligações e também de parcerias. Mas o fato é que mais um vice-prefeito que aqui como é que vamos dizer, se enrusga com o prefeito. Nós tivemos lá o Rafael Rosseto com o Cleomar, que depois acabou até renunciando. Depois o próprio Rude com o Kelly. E agora você também se desliga aí nesse sentido. Historicamente, Elvis, acredito que todas as gestões teve isso, né? Desde muito tempo atrás vem acontecendo isso e não falo por mim, não sei se os outros vice-prefeitos podem falar, mas a gente não quer tomar lugar de prefeito, a gente só quer auxiliar na tomada de decisões, né? A gente foi eleito junto com a população que acreditou que essa seria a melhor chapa para tocar o município, então a gente também tem essa cobrança, né? E você só ficar assistindo de fora, batendo palma para todas as decisões, eu não me sentiria um político, né, que está aí para ajudar, para auxiliar, mas dizer para a população de que hoje a gente tem uma representação muito boa. Estamos com 6 deputados federais, 11 deputados estaduais, senador, governador. Então a gente quer trabalhar muito e vai trabalhar muito para São Carlos ganhar com isso. Agora eu não posso ir na contramão do que vem acontecendo, né? Ver de que o chefe do executivo acaba, de certa forma, ofendendo situações. Eu sei de que ele não fez por mal, eu sei de que ele não, como prefeito, ele tem autonomia de poder cobrar, de poder fazer, mas você sabe que a política é um jogo, né? Exato. E você jogar num time com toda essa representatividade, eu acho que seria a melhor opção do que ir na contramão disso tudo, né? Então nós como partido estamos aí, já tivemos conversa com outros partidos, a gente já vem... articulando, né? Eu como presidente do partido tenho que... procurado. Tenho que ouvir, tenho que sentar, tenho que conversar, porque eu sempre digo que o município não pode perder, né? E hoje a gente viu muito assim, até então, de que teve muita briga de siglas partidárias, né? Onde que o município sofreu com isso, né? E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar. Tanto que fim de semana, no último sábado, a gente teve a visita do deputado Jorge Gueten, né? Isso. Que é deputado federal do nosso partido. E a gente levou ele até o hospital Padre João Bertier para ele conhecer a estrutura física e profissional, né? E ele se surpreendeu muito pela estrutura que temos, né? Ele ficou imensamente surpreso, não imaginava que São Carlos teria uma estrutura dessa. E lá, no momento, estava o senhor Valdir, que é presidente, que é o presidente do hospital. O John, que é tesoureiro, e também a profissional Jaqueline, que apresentou, que falou, que explicou, e até houve um momento de emoção, né, muito grande de ambas as partes, e foi pedido recursos por deputado para aquisição de uma máquina, um aparelho que venha para esterilizar produtos que são utilizados em cirurgias, enfim, em todo... no valor de 350 mil e também de mais um valor para você concluir construção de mais um elevador lá, né? Prontamente o deputado, claro que o orçamento dele é só a partir do ano que vem, né? Mas ele já prontamente se comprometeu em auxiliar. Então, digamos que seja lá 400 mil que vem para o hospital. E a gente tem então mais 5 deputados federais, mais os 11 deputados estaduais. Temos também o senador, que também já fiz contato com ele, vai estar auxiliando muito o nosso município, né, o Jorge Seife. E o governador, que há poucos dias atrás anunciou aí 2,5 milhões de rede trifásica, mais 2 milhões para
para pavimentação asfáltica de Bela Vista a São Sebastião e mais recurso para conclusão aí no calçamento na comunidade de Centro Aguinhas, sentido a linha massa em São João. Então a gente tem muito para trazer, para somar para São Carlos, né? É dinheiro do povo, dinheiro que foi gerado aqui do imposto de trabalho, que sai de São Carlos, vai para a União, vai para o Estado e a gente precisa batalhar para trazer de volta, né? Então é esse o papel que nós vamos estar cumprindo a partir de hoje. Eu continuo vice-prefeito e vou ficar atendendo as demandas, o pessoal pode estar entrando em contato. Acredito que certas situações a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, porque agora certamente algumas portas vão se fechar para mim no governo municipal, mas a gente vai estar lá batendo, vai estar construindo. A gente tem uma relação muito boa com todos os secretariados, com todos os servidores, e é dessa forma que a gente vai trabalhar. Não é hoje uma briga, uma vingança contra o atual chefe do Poder Executivo, é apenas divergência de opiniões e a gente busca o espaço da gente. E de ações também, né? De ações. Deixa eu só citar aqui, o ouvinte vai participando também, não vou abrir para perguntas, minha gente, porque não há tempo para isso, mas parabéns ao vice-prefeito pela atitude em deixar o governo municipal. E aqui pontua-se algumas questões também, vice-prefeito. Aqui cita-se: uma vez que atualmente está com a máquina inchada, pouco caixa, trabalhos lentos, obras inacabadas por períodos longos, financiamentos ainda a ser pago, além de enormes gastos em diárias. Diante desta situação e tirando o lado político, qual a posição em relação ao poder público financiar mais 8 milhões, sendo que de fato deve passar na Câmara pela atual gestão ainda a ter maioria? Aqui fala-se diárias, aqui fala-se sobre empréstimos e fala sobre máquina inchada. São situações que vêm de encontro, muito pertinente a pergunta, né? São justamente sobre essas situações que a gente muito conversou e é muito cobrado, né? Eu tenho uma conversa muito boa com os vereadores, né? Onde aqui eu quero agradecer por sempre estarem à disposição, sempre estarem de portas abertas, e da mesma forma, quando me procuram também eu tento atender, porque eu já fui vereador, né? Tanto que quando vereador, lá em 2019, se não me engano, a gente já aprovou um projeto de financiamento de 2 milhões e 800. E até então o Poder Executivo ingressou apenas com 2 milhões que foram gastos lá na comunidade de São João para fazer aquele asfalto, né? Então 800 mil ainda estão disponíveis para serem utilizados. É importante dizer, Elvis e ouvintes, que há-se uma situação de 1 ano de carência para se iniciar o pagamento desses financiamentos. Vai se pagando só o juro do valor que foi utilizado. Então esse de 2.800 vai se iniciar a pagar daqui no próximo ano, né? E esse novo financiamento de 8 milhões, se aprovado, vai ter também 1 ano de carência. Acredito que não seja possível utilizar os 8 milhões, porque você depende de projetos, você depende de liberação, construção, conclusão de obras, né? Mas fica a pergunta no ar, né? Não seria mais oportuno reduzir esse valor, fazer uma emenda? Já conversei com os vereadores também, se é de entendimento deles fazer uma emenda para reduzir para 2 milhões, 3 milhões, porque assim fica meio engessada para as próximas administrações, né? Cada prefeito entra, ele tem suas ideias para pôr em prática. E hoje, a atual gestão, não se sabe se, da forma que o projeto foi para lá, quais são os projetos que serão executados. Então fica essa pendência. Na época, quando eu era vereador também, a gente argumentava sobre isso, né? Venha mais explicativo o projeto para a Câmara. Vamos utilizar em asfaltamento, vamos comprar caminhão, patrola, enfim. E fica um pouco vago, né? Claro que foi sentado com os vereadores, foi explicado, enfim. Mas o vereador é muito cobrado pela população. Certo. Né? Mas na época o vereador Fernando votou a favor ou contra? Votamos favorável. Favorável. Hoje o vereador, o vice-prefeito, ele é contra ou a favor a isso? Eu não sou 100% contra
Certo. desde que seja reduzido o valor, né? Ah, certo. Porque hoje Entende? o pedido é de 8 milhões. 8 milhões. Eu acho que é até um desgaste desnecessário para o chefe do executivo mandar um valor, um projeto de 8 milhões, sendo que poderia conversar nos bastidores com os vereadores e fazer com que eles entendessem, ó, a gente não vai ter tempo hábil para gastar os 8 milhões, vamos reduzir para... A gente tem a possibilidade de pegar 8, mas vamos nesse momento pegar 3 e vamos executar isso, enfim, né? Entendi. Questão de diárias também é algo que me preocupa, né, Elvis? Porque a gente vem... Essa é bastante citada, inclusive, para nossa comunidade. Vem um pouco na contramão, assim, de você mandar um projeto de 8 milhões para a Câmara, se você tem aí uma vasta situação de diárias que são pegas aí durante o mês, durante o ano. No primeiro mandato, tirei o tempo no portal da transparência e somei questão de diárias, passava de 800 mil, né? Fora passagem aérea e combustível. Então, nesse mandato ainda não cheguei a somar, mas então é um valor significante. A população está certa em cobrar. Exato. Porque são eles que geram o recurso para o município se manter, mas desta forma não vejo que seja um gasto que seja interessante em diárias, né? A gente vê excursões, nada contra, um exemplo de excursão de professores que foram a Florianópolis, mas hoje a gente sabe que a Secretaria de Educação tem em torno de 180 servidores, né? Onde que naquela ocasião foram, se não me engano, 25 professores. Então, por que essa diferença de não atender a todos, atender só alguns, né? E eu fui muito cobrado nesse sentido, né? Teria que rever essas situações, né? Uma secretaria que hoje gasta 30% do orçamento e deixa a desejar com outras secretarias, onde que essa secretaria tem funcionária servidora com 20 horas e até poucos dias atrás ganhava 60% de gratificação. Então a gente não pode aceitar esse tipo de situação, né? Eu, como vice-prefeito, tenho que me posicionar, porque eu sou cobrado, né? Mas vamos esperar que essa situação de a gente estar rompendo seja também algo que possa vir a somar para a atual administração, porque a gente, não pelo fato de estar rompendo, quer que as coisas vão mal. Muito pelo contrário, as coisas precisam ser alinhadas e precisam acontecer no nosso município. Muito bem. Outra situação aqui, vice-prefeito, a segurança das escolas. O pessoal pediu como é que está aqui, como governo você. Então, Elvis, foi algo também que eu não consegui entender. Há mais um ponto que não concorda. Porque assim... Porque essa aqui eu não sabia. Que chegou aqui. Teve toda a situação de que deu aquele episódio lá, que a gente... como pai, como marido de professor, a gente nunca quer que aconteça, né? Exato. O receio é grande. Né? Receio grande. Então foi contratada uma empresa onde que eu também concordo que deixou a desejar, né? Pelos profissionais que estavam, não todos, mas boa parte. Mas foi também pressionado os vereadores para aprovar um projeto do agente escolar, né? E... quando aconteceu de fazer a rescisão do contrato com a empresa que prestava o serviço, eu até busquei na Câmara de Vereadores o dia que foi aprovado o projeto, o dia que foi mandada a mensagem e o projeto para o executivo sancionar. E eu lembro que naquela oportunidade o secretário de Educação foi às mídias, inclusive aqui na emissora, e disse que não havia tempo hábil ainda para ter feito a contratação desses agentes escolares, porque havia a situação de passar em testes físicos, enfim, toda aquela situação. Mas isso já fazem mais de um mês, né? Então, até agora eu não vi acontecer, né? Então, são situações que a nossa população cobra. A gente tem filho em creche, a gente tem professores. Claro que a minha esposa trabalha na escola estadual, mas a gente tem essa preocupação com os nossos filhos. E não acontece. Eu sempre digo que um secretário que que gasta o maior orçamento, nada contra a educação. Muito pelo contrário, a gente precisa ter educação de qualidade. Mas a gente vê outros municípios que sofrem para gastar 25%. Aqui a gente gasta mais de 30%, né? E vocês, população, Elvis, podem acompanhar nas redes sociais que o secretário pouco está em São Carlos. Então, como ele faz essa gestão? Ele faz ela de fora do município? Como acontece? Então, são coisas que a gente é cobrado.
fica chato eu vir aqui falar, mas eu preciso explanar para a população que ela entenda o porquê do nosso rompimento, por não aceitar o que vem acontecendo, né? Algumas medidas como essas citadas aqui. Agora são 8h07, minha gente, passamos aqui do horário. O prefeito Rudy, que sempre nos ouve, ele manda a mensagem, porque para nós, quero agradecer todo o período em que o meu vice-prefeito esteve conosco e assim iremos seguir com os projetos e ações. Projeto Vitorioso continuará a administração à nossa cidade. Todos os partidos foram e são importantes para a cidade e a nossa vitória em 2016 e 2020. A saída de um membro não mudará a rotina de trabalhos e a tomada de decisões em conjunto como sempre foi. Sucesso ao nosso vice-prefeito Fernando nas suas decisões. Fecha aqui a colocação do prefeito Rudy Sander aqui em São Carlos. Aí a colocação, o prefeito sempre nos ouve aqui, vice, então já ouvindo aí a sua decisão do seu partido em relação ao rompimento da atual gestão. É uma situação sempre complicada, sempre difícil ao município em si, na verdade, né, minha gente, mas que a gente aqui tem que pautar. E aqui o vice-prefeito tem sido bastante aberto nas causas e motivações. A nomeação para a nova gestora ou novo gestor do social também pesou, né, vice-prefeito? Teve essa situação, Elvis e ouvintes, que um certo dia eu acompanhando os trabalhos na companhia do nosso vereador Claudir Vato, pequeno, no interior do nosso município, em um local que pegou rede celular, eu recebi uma mensagem, né, da nossa ex-secretária Glaci, me cobrando muito incisa com a situação de que eu, como vice-prefeito e meu tio Luiz Signori, havíamos cobrado a exoneração dela, né, a substituição, porque a pasta seria do nosso partido, né. E isso muito me chamou a atenção, porque fiquei sem entender a situação. E prontamente voltei do interior, né, fui conversar com ela no social, e ela, junto com todos os servidores lá, numa situação bem, ela estava bastante nervosa, emocionada, né, por também ter levado como surpresa, e me cobrou muito, né, e eu tentei explicar para ela, expliquei, e ela acabou entendendo, até convidei ela no momento para a gente ir até o gabinete do chefe executivo para a gente tirar a limpa a situação, mas ela não quis, porque ela estava muito nervosa, e eu fui até o gabinete, né, e pedi qual o motivo disso ter acontecido, né, e no momento o prefeito me disse que era a palavra dele contra a palavra dela, né, mas eu não entendi muito bem, e eu acabei argumentando situações com ele e saí da sala dizendo que eu iria reunir o partido, a gente ia tomar uma decisão, e a partir dali isso foi tomado, né? Legal. Nenhum projeto de habitação popular, reticências, coisa imprescindível para acomodar pessoas para trabalhar nas empresas do município. Aliás, diga-se pelas indústrias, nada feito. Os ouvintes pedem só para não citar, a gente respeita, mas a colocação foi feita. Tem essa preocupação também, né, Elvis? A gente tem contato com o pessoal aí da empresa Ogoshi. Fui procurado pela empresa DAS, que me convidou como vice-prefeito e pediu para mim estender os convites aos vereadores. Eles querem fazer uma apresentação da empresa para nós, né, como entes políticos, e nós pecamos também em não ter ido até a empresa DAS, porque é uma empresa que gera muito emprego. Até tem uma estrutura enorme. Uma estrutura enorme, tem muitas vagas de emprego, né? Assim como eu gosto também. E é uma das preocupações que a gente tem, né? Hoje a gente não, vamos dizer assim, 7 anos de mandato do nosso chefe executivo, a gente não teve ainda casas populares, não se viu uma área para que fosse construída. Mas eu acredito que isso vai acontecer, até o governo federal agora tem algumas linhas nesse sentido, mas a gente precisa, né? Muita gente é cobrado também, não construir nenhum barracão industrial. Eu vejo que barracão industrial, no momento, a gente precisaria, mas a gente precisa atender a questão de mão de obra, né? Certo. Então a gente precisa arrumar moradias, local, enfim, estuda-se projetos, eu sei que tem, o executivo tem, o prefeito está estudando essas situações, está vendo áreas de terra, até acompanhei numa situação,
E acredito que com esse valor dos 8 milhões de financiamento, seria oportuno até os próprios vereadores deixar isso para a pauta deles e cobrar que seja trabalhado num projeto de habitação, né? Então, acho que é um investimento de um valor que será investido, que vai dar retorno para o município, vai gerar emprego, renda, vai trazer pessoas para São Carlos. Então, acho que esse seria uma situação que poderia boa, vir, né? Seria bem-vindo os 8 milhões aí, ou o empréstimo do valor até esse montante. 8h13. Bem, o vice-prefeito, deixa eu deixar os microfones à sua disposição. Se faltou alguma coisa, agora você pode ficar à vontade também na colocação. Eu acho que os ouvintes aqui já se manifestaram e a gente trouxe os detalhes aqui. Vos agradecer, né, o espaço. É sempre importante a gente poder estar vindo aqui para trazer a conhecimento da população as situações, né? Vou repetir, não é uma briga partidária, não é uma briga com nenhum partido político, apenas por não concordar da forma que está sendo conduzidos os trabalhos. Até o prefeito citou aí que as decisões são tomadas em grupo, né? Mas não tenho visto isso acontecer, então a gente pensa que deveria ser diferente, né? Porque fomos eleitos pelo povo, devemos ouvir empresários, devemos ouvir a população, devemos ouvir os vereadores, não só se aproximar dos vereadores em períodos que precisa de aprovação de projeto. Acho que tem que ter uma harmonia, e isso a gente viu nesse passar do tempo aí, desses quase 3 anos, que não tem uma harmonia muito saudável entre executivo e legislativo. Mas acho que é momento de colocar a mão na consciência, reaver situações, pensar um pouco diferente. Como eu disse, não quero que a administração vá mal, não quero que o prefeito Rudy vá mal, muito pelo contrário, aprendi muito com ele. Então a gente está aqui para somar, a gente vai continuar buscando muito recurso para São Carlos, a gente vai usar toda essa estrutura do governo do estado, de secretarias, do governador, enfim, dos nossos deputados, para trazer recursos para São Carlos. Nunca teve um momento tão propício a gente conseguir recursos para São Carlos. E são recursos que já saíram daqui e que a gente vai batalhar muito para trazer de volta. Então, tranquilizar a população, que eu vou estar vice-prefeito, vou continuar porque fui eleito pelo povo e vou trabalhar cada vez mais para atender o anseio da população. Fernando Signori, vice-prefeito de São Carlos, foi o nosso convidado hoje, 8h15. Aqui pautamos algumas ações de governo, mas principalmente o seu anúncio oficial da saída do seu partido e ele como integrante da atual coligação do governo Rudy Sander, mas que continuará aí nos trabalhos como vice-prefeito e com o seu partido buscando recursos. A gente vai pautar tudo isso lá no nosso Jornal do Meio-Dia. A entrevista em áudio e vídeo vai estar daqui a pouquinho no YouTube, na página da Tropical FM e também no nosso site em breve, tropicalfmsc.com.br. Vem aí Comando Geral logo a seguir no oferecimento Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão e doutora Bruna Vanzella, Médica Clínica Geral em Planalto Alegre. Vem aí o Comando Geral, um abraço e até amanhã. Farmácia São Jorge, 40 anos de história, dispondo de uma linha completa de medicamentos genéricos, perfumaria e toda a linha de suplementos. Conta com preços e condições diferenciadas.